Porque uma das coisas do procedimento cirúrgico que a gente mais preza é a segurança do paciente. O Guilherme comandando a equipe presencial no Hospital de Mãe de Deus. Então, Guilherme no console no Mãe, eu no console na China. A Yala vem para ajudar, ela nunca vai substituir o médico. Não, e a gente porque o julgamento final, ética, né? O julgamento final é do médico. A tendência é melhorar, inclusive, o nível do atendimento hospitalar, né? A gente sempre quer entregar o que é melhor para o paciente. Ponto. Todas as coisas estão indo porque o projeto está indo muito bem, a gente está conseguindo alcançar resultados excelentes, assim. Eu acho que todo mundo, quando entra na robótica, tu dá um passo acima, assim. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Marycast. Eu sou a Mary Grace e tenho o prazer de hoje receber aqui dois cirurgiões que eu admiro muito e que fizeram um feito esses dias e a gente vai conversar sobre isso. Hoje eu tenho aqui comigo o Dr. Norberto Martins e o Dr. Guilherme Pesce, que são cirurgiões que fizeram a telecirurgia da China para o Brasil há questão de uns 10 dias atrás. E isso é um feito na medicina, pela distância dessa cirurgia, pelo sucesso e porque vem de duas pessoas que realmente estão sempre muito conectadas, conectadas e preocupadas com essa tecnologia nova, com essa evolução da cirurgia. Então, antes de mais nada, sejam muito bem-vindos, Norberto e Guilherme. Estou tão feliz que vocês estão aqui, que a gente conseguiu esse tempinho para conversar. Obrigada, gente. A gente que agradece, né, Guilherme? Obrigado pelo convite. Mary, é uma honra aí de estar junto aqui para a gente conversar um pouquinho sobre cirurgia, sobre robótica, telecirurgia, Tem bastante coisa pra gente conversar. A gente tem muita coisa para conversar. Antes de a gente conversar, eu vou agradecer a quem me apoia, que é a Clínia, que é uma empresa de inteligência artificial que faz agendamentos, a Sueli Sarmento, que faz marketing médico, e o programa Bem Atender, que é um programa que eu tenho junto com a Patrícia Ribeiro para treinamento de equipes de clínicas. Então, antes de mais nada, contem para mim como foi a organização prévia da logística toda para conseguirem fazer essa cirurgia. Porque nós vamos começar pela cirurgia e depois nós vamos falar sobre outras coisas. Então, né, quando a gente recebeu o convite lá no Mãe de Deus, da Microport, da distribuidora que nos vendeu, né, o robô lá para o Mãe, primeiro que eu conversei com o Guilherme, a gente entendeu que era um desafio grande, mas que era um desafio que nós estávamos à altura. A partir daí, né, Guilherme, vamos encarar, Guilherme, não, vamos encarar. A gente criou, na verdade, um plano de ação, Mary, porque uma das coisas do procedimento cirúrgico que a gente mais preza é a segurança do paciente. Então, tudo tem que funcionar muito bem, tudo tem que ser muito legal, muito inovador, né? Mas a segurança do paciente vem em primeiro lugar. Tem o ser humano ali, né? Exatamente. Então, a partir daí, nós criamos um plano de ação. Esse plano de ação tinha um timeline e tinha inúmeras funções e ações que cada membro da equipe tinha a sua responsabilidade, né? E eu e o Guilherme, a gente cuidou bastante da parte da escolha do paciente, de todas as redundâncias que tinha que ter, né? Uma das coisas mais importantes era o fato de eu estar longe, ter a capacidade para estar longe para fazer a cirurgia, e o Guilherme ter a plena capacidade como equipe presencial no local para fazer a cirurgia. Então isso foi um dos pontos-chave, né? Que a gente tinha uma equipe, o Guilherme comandando a equipe presencial no Hospital de Mãe de Deus. Então, Guilherme no console no Mãe, eu no console na China. Só que parece simples, né, Guilherme? A gente está falando de 19 mil quilômetros. Esses 19 mil quilômetros que separam, essas 11 horas de avanço que eu estava na China, isso é um universo. Então, eu tive muita preparação do meu lado, o Guilherme teve muita preparação do lado de cá, enquanto eu estava
voando para a China, e graças a Deus a gente conseguiu, né? Assim, muitos setores, né, Guilherme? Eu acho que isso também a gente assim, já vinha de alguns meses, né, já conhecendo melhor essa plataforma robótica que, tipo, é inovadora, que foi praticamente a primeira, junto com o 9 de julho, né, que é o Tumai lá, então a gente já vinha isso se preparando, a gente já tinha feito algumas telecirurgias em distâncias bem menores e mostrando que isso era bem factível, com segurança, acho que esse é o grande ponto, sempre a segurança em primeiro, e daí, bom, daí veio esse grande desafio aí que foi disso, né, fazer em quase 19 mil quilômetros, que provavelmente, se não foi a mais, mas provavelmente a mais distante até hoje realizada, né, de telecirurgia, que é um grande desafio, né, 19 mil vai se botar por cabo, são 33 mil quilômetros, né, que a informação isso passa, assim, né, então... E isso tem a ver com o avanço de tecnologia também, 5G, como é que é o sistema que faz o isso sistema, na verdade, acontecer. assim, ainda, como é uma inovação, de toda a questão de segurança, tem várias redundâncias, né, são links de internet dedicados que conectam as plataformas, não é um link só, são 4, tem toda uma questão de proteger essa conexão. Então, o nosso vários níveis TI, de segurança. vários níveis. O nosso TI do Hospital Mãe de Deus ficou 100% envolvido em criar um ambiente seguro daqui para lá, e o pessoal da China da mesma forma. Eles estavam em plena conexão, e com essas conexões redundantes funcionando e seguras. Isso era só um ponto, né, do nosso plano de ação. Tinha toda a questão regulatória, toda a questão legal, toda a questão de um perfeito entendimento da paciente, do que a gente se propôs. E ela aceitou, uma querida, ela aceitou, entendeu a importância e aceitou. Então, era bastante coisa acontecendo, né, Mary? Qual era a cirurgia? A gente escolheu uma colecistectomia exatamente porque a gente sabia que não poderia ser uma cirurgia muito longa, nem muito complexa. Porque, obviamente, né, como é uma coisa inovadora, a gente sabe que a distância, nesses casos, ela impõe uma certa dificuldade na manipulação, porque tem um pequeno atraso entre o comando que o cirurgião dá lá na plataforma até chegar na ponta da pinça no paciente aqui em Porto Alegre. E, em função disso, pensando na segurança, nós decidimos em conjunto, vamos fazer um procedimento que a gente sabe que tem poucos passos cirúrgicos e é um procedimento relativamente rápido, porque se a gente tiver que fazer devagar, que foi o que aconteceu, eu tive que fazer o procedimento bem devagarinho. A gente conseguiu fazer um procedimento num tempo bom, aplicar a tecnologia, mostrar que era factível, que era seguro, que era executável, né? A gente precisa deixar o registro que a plataforma Tumai, ela tem uma performance para esse tipo essa modalidade de telecirurgia que realmente é impressionante. É impressionante, assim, como a plataforma performou bem, né? Entendeu? Passou segurança para vocês. E acho que o ponto é que, assim, das normas regulatórias não foi sobre de pesquisa. Isso foi totalmente, hoje por lei, ele é liberado a telecirurgia, né? Então, isso já desde o ano passado. Então, a gente não foi em modelo experimental, certo? Que já tinha tido algumas cirurgias prévias, mas essa é tudo regulamentado e já é liberado, tanto aqui quanto na China, né? Então, claro, precisa toda a parte de documentação, mas é um procedimento já hoje autorizado, certo? Por todas as agências regulatórias. Então, acho que é importante ficar claro que, assim, não foi em caráter de pesquisa, foi em caráter... Não foi um experimento, né? Foi um tratamento que está consolidado e que tem já respaldo. É uma realidade. Já é uma realidade. Não é mais futuro, né? É o presente. O que me chama atenção nisso é que tudo precisa muito de planejamento, né? Olha toda a dedicação e detalhes que vocês tiveram que fazer previamente, em segredo, porque quando está se planejando também não vai dar para fazer um alarde, porque não sabe nem se vai avançar as próximas etapas, né? Mas esse planejamento que vocês fizeram de meses,
Para conseguir ter segurança e dizer, bom, agora chegou a hora, agora nós vamos executar. Sim. Isso é sensacional. Acho que junto com a empresa foi isso, assim, né, de alguns meses fazendo distâncias mais curtas para planejando e daí executar, né? E tirando que, tipo, o planejamento de cirurgia robótica, experiência de robótica, bom, isso já vem muitos anos, né? Então não é uma coisa de agora, assim, né? Então a gente está associando a telecirurgia, mas a robótica está cada vez mais presente, né? A gente tem uma formação já de robótica e já de muitos anos, assim, Sim, né? Vocês estão trabalhando com robótica há muito tempo, vocês são preceptores. Norberto hoje é preceptor, já deve ter feito quantas preceptorias? Já tem mais de 100 cirurgias robóticas realizadas, né? Pelo menos umas 100 já fiz. Mas o total de cirurgias hoje está, acho que 300 e poucas. Se a gente olhar para trás, que loucura, né? Antigamente é só um robô. Eu lembro que há muitos anos atrás, quando começou a robótica no mundo, que eu conheci o Dr. Vipul Patel, no Rio de Janeiro, um evento que o Dr. Mirandolino fez lá no Hospital da Marinha. E ele me mostrou um mapa do mundo e não tinham 10 robôs no mundo. Não tinham 10 robôs no mundo. Eles me mostraram um mapa e disseram, ó, robô tem aqui, 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 aqui. No mundo. Não tinha 10 no mundo. Não tinha 10 no mundo e só era o Da Vinci, né? Sim. Porque tinha a reserva da patente, né? Do robô. Logo em seguida, o doutor Mirandolino foi à China. E quando ele voltou, ele me comentou que ele tinha estado lá e estava impressionado com a quantidade de desenvolvimento de robôs diferentes. Ele ficou um bom tempo e visitou algumas cidades lá, em hospitais gigantescos. E quando caía a patente desse robô, vai realmente democratizar a cirurgia robótica. E é o que está acontecendo foi hoje. Que aconteceu. Exatamente. A partir do ano passado foi o que aconteceu, né? E daí no mundo inteiro. Não só no Brasil, as outras plataformas vieram e agora estão realmente disputando assim mercado e crescendo. E acho que essa competição até ela é positiva. Acho isso que eu queria saber, porque qual é o benefício para o paciente? Vamos agora falar do paciente. Essa proliferação da robótica, o que traz? A competição é sempre positiva, porque quando a gente está muito descansado, que nem estava, muito tranquilo, que nem estava intuitive, né? Daqui a pouco tu não tem aquele drive para fazer tanta inovação, para desenvolver tanto. E com a quebra das patentes, assim, hoje a gente tem mais de 30 produtores, né? A gente tem mais de 30 fabricantes de robôs, tá? O que acontece? Olha, a gente não está mais sozinho no mercado, a gente tem que começar a gente tem que imprimir um drive, uma velocidade, uma pressão maior de desenvolvimento, porque senão é a lei do mercado, né? Tu é atropelado. E os robôs, principalmente esse que nós temos lá no Mãe de Deus, é uma tecnologia, sim, absurda e com a telecirurgia embarcada. Entendeu? Então, uma coisa que pesou bastante na nossa escolha de plataforma. Porque antigamente as plataformas não tinham a. Não, e nem tem, a gente ainda nem tem. Só o Tomai que tem. Só o Tomai. Tem outras coisas, mas aqui só o Tomai. Mas acho que ali linkando o negócio pro paciente é que, na verdade, é o seguinte: a cirurgia robótica é melhor pro paciente. Na grande maioria das coisas. Então, na verdade, quanto mais tu tiver acesso a isso, o benefício é isso, que o paciente, numa boa porcentagem de tipos de cirurgia que ela conseguir ser feita pelo robô, vai ser melhor. Vai ter melhores resultados. E no caso da telecirurgia, a gente encurta espaço com lugares mais remotos também, né? Que não tem o especialista. Me explica um pouco como vai funcionar isso no futuro. Tem alguns pontos, né, Guilherme, que são importantes em relação à telecirurgia. Tem o benefício de tu conseguir entregar um especialista, né, num ponto mais remoto, sem a necessidade dele deslocar presencialmente para executar aquela cirurgia. Então, se a gente tem um colega menos experiente, num local muito remoto, e um paciente que precisa, a gente consegue conectar o expert com aquele cirurgião para ajudar ou fazer a cirurgia ou partes da cirurgia lá. Então, o paciente não precisa sair, o médico não precisa sair de lá e nem o especialista precisa ir até o local.
Esse é o primeiro ponto. Os 2 locais têm que ter robô. Os 2 locais tem que ter. Tá. Tem que ter o robô. Né? Tem que ter o robô e o módulo de tele. Isso cada vez vai evoluir mais. Então eu acho que disso, né, o mundo vai diminuir as distâncias por causa disso. E os treinamentos, né? Porque a robótica necessita de um treinamento especial. Pode ser cirurgião de 30 anos ou de 5 anos ou recém-formado, mas ele precisa ter uma formação específica, que hoje das residências não dão, específica em robótica. E hoje, na nossa legislação, reconhecida pelos colégios, o cirurgião precisa ter no mínimo 10 casos proctorado. Precisa ser acompanhado por um cirurgião que é proctor. Então, além do especialista, de vez em quando daí não ter, essa preceptoria de acontecer, o cara vai uma cidade, agora em Santa Catarina ali tem uma cidade menor que vai abrir nenhum dos cirurgiões fizeram o curso, provavelmente, mas eles vão precisar todas as cirurgias agora, pelo menos as 10 primeiras. As primeiras 10 de cada um, né? De cada um, então o cara não precisa deslocar, porque antes era assim, tu tinha que... Claro, tu marcava só uma vez por mês, que era quando ia, daí juntava, sei lá, 2, 3 cirurgias para poder acontecer. Então, acho que E às vezes é difícil até conseguir juntar essas 2, 3 cirurgias. Não, por vários motivos. A logística fica mais complicada. Até isso dificulta, de certa forma, que a gente consiga dar uma frequência maior para quem está começando. Porque ele depende da disponibilidade do proctor de ir até o local. Claro. E quando a gente tem a telecirurgia, ele consegue agendar. Eu não vou precisar sair de Porto Alegre. Normal, tu vai botar na tua agenda lá que tu tem uma cirurgia. A gente vai fazer a mesma coisa, né, Guilherme? Que foi feito nessa cirurgia da China com o Brasil. Eu vou estar num console, aqui, no Mãe de Deus. Isso é um avanço enorme. E eu vou estar junto com o cirurgião, acompanhando, fazendo a proctoria. Se em algum momento ele precisar, eu posso assumir o controle da cirurgia momentaneamente, fazer um passo, mostrar para ele, devolver o controle para ele. Mas a gente vai estar eu vou estar sempre de olho e sempre atento a tudo que ele vai estar fazendo. E me diz uma coisa, quando o cirurgião que está em treinamento, ele é treinado num tipo de robô só, ele precisa de uma certificação para cada tipo de robô, ou existe alguma coisa que seja meio genérica, por exemplo, aprende a fazer cirurgia no robô Tumai e daqui a pouco ele vai precisar fazer outro treinamento para outro robô, ou já tem pelo menos uma curva de experiência? Não, daí tem alguns robôs que têm uma similaridade. Então, acho que tem vários, tem alguns tipos. Hoje que a gente tem, tipo, o Da Vinci, o Tumai, aqui, eles têm uma plataforma. Tem uma plataforma que tem na PUC, tem no Conceição, é outro tipo. Daí precisa um treinamento específico para aquela. Tem aquele da CMR que é completamente diferente. Que é totalmente diferente, que é isso. É outro treinamento, daí precisa ter tudo diferente. Nas plataformas do Da Vinci, do Tumai, é o mesmo, precisa só algum treinamento mínimo ali, só de adaptação, que é que a gente tem feito isso em torno de 1 hora, sem nem isso, só de adaptar, e daí segue toda a experiência. Então, assim, tá operando no Tumai, pode ir pro Da Vinci, do Da Vinci pode ir pro Tumai, sem nenhuma perda. A arquitetura base deles é a mesma, entendeu? A arquitetura. Claro que tem diferenças de componentes e de alguma coisa, assim, de uso, né? De painel, sabe? Mas são minúcias. Mas tipo modelos de carro parecidos. Eu ia dizer exatamente isso. Daqui a pouco tu pega 2 carros bem tecnológicos, tu vai andar num, e depois, quando tu for pegar o outro, é uma questão de... porque as coisas estão, às vezes, num lugar um pouco diferente. Mas eles têm uma arquitetura muito parecida. E como é que está hoje a procura do cirurgião geral pela robótica? Tem muita gente jovem entrando, né, nas residências, enfim, e vocês disseram que a residência ainda não tem treinamento em robótica. Ainda não. Assim, uma coisa que eu acho que é importante falar, quando tu mencionaste ali da questão dos 10 robôs no mundo, né? Só para trazer para o agora, a gente tem mais de 10 plataformas hoje no Rio Grande do Sul. Entendeu? Então a gente está numa curva exponencial de crescimento e de disseminação da cirurgia robótica, o que é muito bom. Quanto mais a gente fizer, mais acesso a gente vai promover, os custos tendem a diminuir
E a gente vai conseguir fazer muito mais pacientes terem acesso à tecnologia. E evoluir para cirurgia até mais complexas com o tempo. Com certeza. Acho que é isso. Está evoluindo hoje em todo nível de complexidade, né? A cirurgia robótica. E o ponto que não é mais o futuro, é o presente, né? Então, assim, hoje acho que todo mundo, de alguma forma, se não fez, vai fazer, porque tá cada vez mais, é o dia a dia. No consultório, a gente já quase fica no dia a dia já conversando e falando com os pacientes sobre cirurgia robótica. Sim, porque se a gente olhar para uns anos atrás, a revolução já aconteceu da cirurgia geral aberta para videocirurgia, que diziam que não ia ser tudo que é hoje, né? Muitos desconfiavam, né? Os cirurgiões mais antigos desconfiavam da cirurgia, da videocirurgia, né? Daí veio a videocirurgia, veio a videolaparoscopia. Hoje não se cogita praticamente fazer uma cirurgia aberta, né? Para várias situações. Para a grande maioria. A maioria é cirurgia. E a robótica está se transpondo para isso. Para a mesma coisa. Para a mesma coisa, né? Então, o cirurgião que não tiver, de repente, atualizado com a robótica, tende a daqui a pouco... Eu ainda adicionaria uma coisa, claro que tecnicamente é mais refinado, mas tem algumas cirurgias, por exemplo, Mary, que eu não fiz por vídeo e que eu faço com robô. E que a dificuldade, se eu fosse fazer por vídeo, seria quase que impeditiva. É mesmo. E com o robô a gente fica tão confortável, a gente consegue enxergar tão bem, tão perto, a gente consegue ter tanta delicadeza na manipulação dos tecidos, que tu ganha uma confiança, tu ganha uma tranquilidade para lidar com estruturas extremamente delicadas, sabe? Com muito mais, assim, tu fica muito mais ergonomicamente mais tranquilo, a tua performance, né? Ao longo da cirurgia, a gente está sentado, confortável, com a cabeça encostada, com os braços descansados. Ergonomicamente é muito Então, tu fica muito mais confortável. A cirurgia por vídeo, pô, o Guilherme, a gente já fez um monte de cirurgia por vídeo longa. Pô, a performance do cirurgião começa, depois na vídeo chega uma hora que tu começa a cansar, começa a ficar difícil. Então, a robótica veio, porque ela tem uma visão melhor, ela tem o movimento fica mais delicado, né? Fica muito mais preciso, então ele realmente tem um resultado melhor, né? Então, quando a gente vai olhando já outros centros, né? Centros americanos, tem vezes que já todas as cirurgias, dentro do possível, já são feitas robótica e a vídeo quase já não tem, né? Então, assim, tipo, de coisa quando o custo, algumas outras barreiras já foram vencidas, ela já quase suplementa, porque assim, ela sobrepõe sobre a vídeo de uma facilidade, assim... Incrível. Agora né? é uma questão de tempo. Então, é uma questão de tempo, porque... É uma questão de tempo. Isso que a gente ainda não tá, as plataformas ainda não estão com inteligência artificial, né? Já tem várias coisas, pesquisas, mas ainda na prática, mas que isso vai vir logo e que daí, sim, vai auxiliar mais ainda, né? Porque acho que é uma coisa que é importante ficar claro, que hoje 100% de tudo que o robô faz é comando do cirurgião. Porque ainda fica, né, numa visão do leigo de achar que o robô faz alguma coisa. Não, 100%. Ele é um instrumento, né? Ele é instrumento. Ele só refina aquele movimento. Aquele movimento chega mais delicado na ponta, ele chega mais 100%, não é 99%, não é coisa, é 100%. Talvez em algum momento a inteligência artificial vai começar a contribuir também para o cirurgião. Vai entender aquilo ali, vai colaborar como é que a gente faz hoje na cirurgia, que a gente está conversando e discutindo. Então hoje vem muito da experiência dos cirurgiões que estão na sala, e a Tele também vem para isso, para tentar trazer aproximar mais cirurgiões. Agora a inteligência artificial é uma questão de tempo. De tempo, exato. Que ela está entrando em todas as áreas. Não, já tem, né? A gente já sabe que tem várias coisas, ainda não entrou. Porque eles vão conectar a parte de imagem, de exames, de tudo. Principalmente e vai contribuir. Vai ajudar em vários momentos. Para entrar e já fazer todo o trabalho. No planejamento, na execução e na avaliação também, né? A gente acha que a IA vai... como está revolucionando para tudo, né?
na cirurgia, né, não vai ser diferente. Mas é bonito de ver isso, né? Com Sem certeza. É uma quebra de paradigma, mas a gente... Chega a ser às vezes até assustador, mas a gente né? tem que estar Porque não- preparado. Mas adianta, aquilo que diz, quem não tiver com a IA vai ser, né, um médico ou um cirurgião pior, né? Então, assim, ter medo não dá pra ter coisa, tem que chegar perto para trazer e ela te ajudar. Se acostumar, pra entender gente... como é que funciona, saber usar, saber os limites, né? A gente não pode usar indiscriminadamente. Então, assim, a IA ela vem para ajudar, ela nunca vai substituir o médico. Não, e a gente Porque o tem toda a julgamento questão final, ética né? também. O julgamento final é do médico, né? Isso está sempre claro. Se a gente perceber, todas as IAs têm lá na letrinha miúda, né? Que é uma ferramenta de auxílio. A decisão final é sempre de quem está fazendo, de quem está usando a IA. E para benefício do paciente que está do outro Com lado. certeza. Acho que é assim. Mas vocês chegaram até esse momento, né, de coisa, mas eu queria agora conversar um pouquinho sobre a carreira de vocês antes também, porque eu acho que para chegar nesse momento tem muito suor, tem muito estudo, tem muito chão que foi percorrido, né? Então eu queria começar pelo Dr. Guilherme. Conta um pouquinho da tua história. Eu sei que tu te formaste na URGS, Isso. né? Que hoje tu é o chefe da equipe de cirurgia do Hospital Mãe de Deus. Me conta o teu envolvimento na parte cirúrgica, um breve relato da tua história. Então, isso, fiz faculdade na URGS, depois a gente fez até durante residência junto, eu e Norberto, e depois toda a formação. E daí isso, já dá, depois ali na formação, eu já foquei muito no negócio da videolaparoscopia. Certo? Desde logo em seguida ali, então trabalhei em alguns cursos de videocirurgia, de formação aqui no estado, né? Tanto com o Miguel Naco, né? Um pouco com o Minadori. Então, depois de toda essa formação disso aí, então eu sempre gostei do negócio da videocirurgia, sempre foi o meu foco na cirurgia, foi a cirurgia minimamente invasiva. Então, a robótica veio um pouco nisso aí. E lá no Mãe de Deus, então, que também dos hospitais aqui de Porto Alegre que eu trabalho, lá onde eu me dediquei mais, é lá onde eu acabei sendo o meu principal ponto de referência e cirúrgica. E virei gestor, né? Chefe do serviço de cirurgia já, hoje há 10 anos já. Eu coordeno lá, né, com múltiplos colegas, né, o Norberto aqui, na questão da gestão também, de organização do serviço como um todo, né? Desde a parte da emergência, no sobreaviso e da formação de toda a equipe nas múltiplas áreas, assim. E a robótica vem já de muitos anos, isso 2018, 2019 eu fui para os Estados Unidos, já com, acho que um dos primeiros grupos aqui do estado, aqui com vários colegas ali, foi para os Estados Unidos para fazer essa formação, e daí o começo lá que a gente voltou ainda tinha um robô só, estava ainda um pouco mais difícil, os custos ainda muito elevados, o Mãe de Deus não tinha, então foi um pouco mais lento na inserção da robótica na minha, né, prática diária. E depois sim, quando começou disso do Mãe de Deus, mas antes mesmo lá no Hospital da Brigada, junto com o Norberto, de acompanhar, de a gente começar a fazer, porque já estava com a formação feita, né, de acompanhar disso tudo aí. E chegar nesse momento que hoje, né, a robótica tá no nosso dia a dia, assim, né, no consultório. E como é que é ser líder de uma equipe dentro de um hospital? Porque tem que ter talento para isso, né? A liderança não é todo mundo que consegue. Fica 10 anos. Sim. Então, assim, acho que realmente é bastante tempo na gestão. É um desafio, né? É um desafio diário. Acho que gerir um grupo de colegas qualificado, certo? Então, acho que é sempre o desafio de pegar talentos, né? E fazer crescer todos juntos, certo? Fazer que todos tenham um espaço lá dentro, conforme a sua meritocracia, conforme a sua dedicação,
conforme o que vai fazendo. Então, acho que é grande a gestão disso aí, acho que é entender os colegas, ouvir muito, certo? Ouvir, sentar com todos, conversar com todo mundo, né? Discutir, ter uma boa interlocução com a gestão do hospital, acho que esse é o grande ponto, né? Porque é um hospital que é privado, certo? Que tem uma mantenedora lá, que tem gestores, e que esses gestores eventualmente mudam disso Sim. aí tudo. Então, de saber isso, levar todas as dores, assim, todas as coisas que o serviço precisa para a gestão, e trazer que a gestão, como hospital, precisa que, né, os cirurgiões façam. Então, acho que é um desafio Porque tu sabe, grande assim, disso. que eu vejo a importância do médico, um bom gestor, é porque ele sempre vai priorizar a parte científica, a parte técnica e a do paciente. Então, por exemplo, na compra de um material, ele vai sempre priorizar a compra do melhor material para aquele momento, para aquela situação. Ao contrário de que quando tu pega um gestor que não é médico, de uma área importante como bloco cirúrgico, né? Isso pode não acontecer. Porque daqui a pouco o que vai prevalecer são outras coisas. É preço, né? É entrega. E vocês, como médico, quando estão nessas áreas mais assistenciais, assim, nessa parte mais técnica, a tendência é melhorar, inclusive, o nível do atendimento hospitalar, né? E daí acho que esse é um ponto super importante, assim, entender, né, como gestor e médico, que é isso, priorizar sempre o paciente, acho que isso, e a ética, né, de ser extremamente, acho que as coisas longevas e mais tempo, ela precisa sempre, se ela está embaseado, né, dentro da ética, dentro da ciência, disso tudo, eventualmente parecendo que é desconfortável uma decisão para alguém, mas isso depois se mostra, tem mais força, né, mais consolidado. Então, acho que isso é super importante, assim, de se manter na liderança, é de tu fazer as coisas como de uma forma mais ética e correta, porque senão tem coisas que eventualmente trazem um resultado momentâneo muito bom, mas a médio e longo prazo ela não se sustenta, né? Então, daí se vê trocas e coisas. Então, acho que a gestão tem muito disso, assim, de realmente tentar seguir, né, um caminho aí mais E isso é mais uma questão, assim, correto. eu fico pensando, né? Tu tá de parabéns como gestor, porque é muito bom ver um médico ser gestor, porque no dia a dia da profissão de vocês, eu que trabalho há mais de 20 anos com carreira médica, vejo que tem que estudar para ser gestor, tem que estudar para ser um bom líder, fora do dia a dia da parte de consultório, de cirurgia. Não, acho que disso eu também não falei, eu fiz MBA em gestão, né, então assim, precisei ir por uma parte que, né, que saía um pouquinho da medicina, né, mas meu foco sempre foi assistência, mas precisei ir lá, voltar, fazer a parte de gestão mesmo, né, a parte para aprender, né? Para aprender disso aí. E outro ponto também, assim, da questão das sociedades, né, então eu sempre fui muito envolvido dentro das sociedades, fui presidente da Sociedade Gaúcha, né? Estou envolvido atualmente na Sobracil, no capítulo aqui do Rio Grande do Sul, que atualmente estou de vice-presidente. Então, acho que isso também de estar, porque as sociedades apoiam muito essa questão científica, né? Então, isso é muito importante, estar ligado a isso. De estar ligado a isso, né? Isso também dá um respaldo técnico, né, quando tu tá. Mas tem uma gestão de tempo importante aí também. Né? E acho que esse é um ponto desafio, né? Família, trabalho, como é que tu faz isso aí? Vou dizer que é diário, assim, né? Tu faz um planejamento e tem que organizar, porque senão as demandas do dia a dia do trabalho e coisa te consomem todo o tempo que eventualmente tu precisaria estar com a família, né? Essa organização de tempo é difícil de fazer. Não é fácil. Mas ela é importante, né? Para a gente também ter espaço para respirar, para viver, para ter tempo para a família. Então, essa organização de tempo
ela é fundamental para não criar nem ansiedade, sabe? Porque senão eu vejo médicos assim, ó, muito ansiosos. Porque eles não sabem como eles vão conseguir equilibrar aqueles pratos. Eles estão fazendo 4, 5 coisas ao mesmo tempo. Todas são importantes. Sim. Né? Então, assim, é admirável quando o médico consegue enxergar e dizer assim, o que é prioridade hoje? Para essa semana, a prioridade é isso, isso, isso. O resto é importante, mas não é prioridade. Então, eu vou deixar como prioridade para a próxima semana. Né? Isso é um equilíbrio e uma maturidade que o médico precisa ter. E precisa planejamento, né? Vocês são engolidos por todas essas tarefas. Se tu não planeja nada, é engolido. É isso aí. O teu dia não pequeno. Termina, né? Então, assim, tu tem que fazer um planejamento curto, médio e longo, assim, né? E é tudo... O dia tem algumas horas, não vai ter mais, né? Então, tu tem... É isso. Se não priorizar, entender qual é as demandas, né? Que nem essa guarda da telecirurgia, bom, aquilo demandou mais, por isso outras coisas diminuir para acontecer isso. Bom, próxima semana. E é o equilíbrio daí, né? E é o equilíbrio. Uma semana vai ser dedicado mais a algumas coisas, a outra semana vai ser outras, e assim vai se levando. Perfeito. E tu, Norberto? Bom, eu te conheço há um tempo já, né? De longa data, né? Tu já fez tanto trabalho junto, né? E tu tem uma história que eu falo muito para outros clientes, né? Que para mim, tu foi um case de sucesso desde o início. Primeiro, quando tu comprou a ideia de pedir avaliações para os pacientes no Google. E hoje, talvez, tu seja um dos meus clientes que mais avaliações positivas tem no Google. Tu construiu isso de anos para cá, de uma forma muito consistente. Então, assim, ó, tu é o meu cliente orgulho, sabe? Porque tu fez uma coisa que é incrível, porque hoje em dia eu sei que pacientes chegam através do Google para ti. Às vezes não é nem encaminhamento de pacientes. Me conta dessa tua trajetória, me conta de 10 anos para cá, por cima, assim, o que mudou e os desafios? Enfim, sou colega do Guilherme, né? A gente é colega da faculdade e fizemos a residência. Enfim, aquela vontade de sempre querer aprender mais, tanto que terminou a residência, onde é que a gente vai continuar, né? Muita videocirurgia, e os dois muito parecidos, assim, bom, enxergamos o robô, o que a gente vai fazer? A gente quer fazer robótica. Parece que eu tô vendo. Enxergou o robô, cara, nós vamos fazer robô, vamos fazer. Eu tive uma particularidade que eu sou oficial da Ativa, médico, né, da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, com muito orgulho, e o Hospital da Brigada Militar fez, né, através do comando da Brigada Militar, um investimento muito grande, que foi a aquisição de uma plataforma de cirurgia robótica. Então, lá no Hospital da Brigada, a gente tem isso. Isso me proporcionou fazer cirurgias, né? Ter uma experiência boa, ter uma solidez, uma quantidade de cirurgias. Teve um volume cirúrgico de aprendizado muito bom, né? Uma oportunidade. E uma entrega muito grande, né? Para a nossa prioridade, que é o brigadiano da Ativa, da reserva e os seus familiares, né? Então, o Hospital da Brigada, ele funciona prioritariamente para esse público, né? Mas isso, enfim, é uma coisa muito positiva e eu acho que a cirurgia robótica, assim, né? Fazendo esse link, a gente sempre quer entregar o que é melhor para o paciente. Ponto. O médico, ele vai sempre, eu pelo menos, o Guilherme pelo menos, os médicos que a gente costuma conviver, a gente sempre vai querer entregar o melhor. Então, a minha história teve uma convergência boa com o Guilherme quando, a convite dele, né, eu estava em outro ambiente, o Guilherme disse, pô, tu não quer vir para o Mãe de Deus? Vem para cá, vem para cirurgia para cá, começa aqui, vamos trabalhar junto, vamos isso, vamos aquilo. E eu fui, a convite do Guilherme, e depois, assim, indo um pouco mais rápido, né, quando apareceu essa oportunidade da robótica, também a convite do Guilherme, que, né, o Guilherme é o gestor, né? É quem manda na cirurgia lá. Ele disse, Norberto, então tu fica de coordenador da parte da robótica. Fica comigo aqui, a gente se dá muito bem, opera junto, faz um monte de coisa juntos. Eu aceitei e a gente está conseguindo fazer um trabalho muito legal, sabe? A gente está conseguindo fazer um trabalho muito ético,
no sentido de proporcionar com que vários colegas que tenham vontade, que queiram fazer o seu desenvolvimento, que queiram operar robô, que eles tenham essa oportunidade no Mãe de Deus, que eles possam trazer seus pacientes para o Hospital Mãe de Deus. E tu sabe que isso só vai ampliar, vai acelerar, na verdade, a democratização da plataforma, né? Porque quanto mais médicos estiverem fazendo robótica, mais os hospitais vão se entusiasmar para comprarem robôs. Com certeza. Porque não existe romantismo nisso, né? A gente tem que pensar que o hospital, para fazer o investimento num robô, ele tem que ter um volume cirúrgico, porque senão a conta não fecha, né? Não fecha. Então, quanto mais bons cirurgiões estiverem preparados, trazendo pacientes para dentro daquele hospital vai pensar, opa, aqui está valendo esse investimento. Tá? Então, eu tenho acompanhado isso em outros hospitais, porque eu trabalho com pessoas que são também têm poder de decisão em outros hospitais, até de outras áreas que não sejam a cirurgia, e eu vejo muito isso. Os hospitais, no primeiro momento, o gestor, o financeiro relutando, até que um grupo de médicos começa a mostrar dados. Olha aqui, ó. O resultado é esse, o volume que a gente vai propor é esse, daí tu vê se tá valendo a pena. Então, sim, nós e vamos fazer uma construção lenta e gradual. Tem que ter muita responsabilidade na formação do cirurgião, né, de cirurgia robótica. Então, a gente dá auxílio, tem vários proctors lá no Hospital Mãe de Deus que são capazes de ajudar, de orientar, de estar junto com os colegas que ainda precisam. Então, isso é muito importante, né, Mary? E também é uma construção de uma coisa que vai além da gente, né? A gente está construindo, o Guilherme está construindo um serviço de cirurgia geral, eu estou ajudando a construir a parte da robótica, que a gente sabe que é uma coisa que a gente vai deixar e que a gente quer construir uma coisa sólida. Você sabe que isso é um legado, né? Então, mas é esse que é o objetivo, né? Não é para mim ou para ele. É uma coisa para cirurgia, para o robô. Até porque, assim, da gestão também, acho que é importante entender que, tipo, tu tá naquele momento, não é aquilo, né? Então, por isso muda, né? Então, é tem muito que pensar assim. uma coisa que construa. Então, acho que disso, né, da formação, e daí quando a gente começou a criar da robótica lá no Mãe de Deus, a gente chamou um grupo que tinha já treinamento e coisa na robótica e muitas pessoas muito significativas para o hospital, com volume cirúrgico, então a gente conseguiu que todos fizessem parte, assim, do núcleo, né, e o convite que surgiu do Norberto foi muito tranquilo, claro, da relação, mas não foi a decisão de botar ele como o coordenador do núcleo de robótica, porque acho que hoje no estado, sem dúvida, está entre os principais cirurgiões robóticos, com maior experiência, né, e já estava com a gente em outros projetos, então foi natural. Foi natural, foi fácil, natural, né, para mim, de convidar, e ele assumiu brilhantemente. Acho que todas as coisas estão indo, porque o projeto está indo muito bem, a gente está conseguindo alcançar resultados excelentes, assim, então, tanto no príncipe do paciente, no resultado clínico, mas no resultado também para o hospital, né? O hospital está muito satisfeito da forma que está sendo feita, da forma que está sendo construída. Então, acho que tem muito mérito aí do Norberto disso. E uma coisa que eu queria perguntar para vocês. Hoje, a gente tem os robôs, principalmente para cirurgias do aparelho digestivo, né? E urologia, né? Acho que urologia, né? Acho que ainda é um... Que até foi onde começou todo um movimento, né? Mas já tem um hospital que tem para ortopedia. Sim. Que são ótimos resultados. Deus tem. E o que está chegando mais de robôs? Vai ter robôs para neurocirurgia? Vai ter robôs para outras coisas? Para neurocirurgia já tem, né? Acho que tem agora várias especialidades, assim, cabeça, pescoço, tórax. Esses já fazem no mesmo, né? A ginecologia mesmo. Já pode fazer no próprio... No próprio esse nosso. E daí depois, da parte de ortopedia tem joelho, quadril, coluna, né? Então, mas é outro robô? É outro robô. Entendi. E daí tudo isso, neurocirurgia, outro robô. As plataformas que fazem dessas, que é daí urologia, cirurgia geral, cirurgia oncológica,
cirurgia torácica, ginecologia, cabeça e pescoço, certo? Até cirurgia cardíaca Exatamente. é feito nessa plataforma que é a que a gente tem lá. Que a gente tem lá. E vocês acham que no futuro pode existir um robô que consiga, trocando partes, fazer todas as cirurgias? Ou é muito complexo? Eu acho que vai ter vários robôs e não tem necessidade de ampliar tanto assim. Acho que eles vão num caminho e aquilo entregando. Acho que a comparação do carro, então, tipo, o caminhão vai sendo o caminhão, vai ter o negócio, mas o carro vai ser, eles vão melhorando dentro da sua da sua expertise. Eu acho, então, acho que vai por esse lado. A gente vai ter vários robôs, mas cada robô vai ter como digamos assim, uma especialidade. Ele vai ser mais afeito a um tipo de cirurgia. Porque são características de órgãos diferentes. A parte da neurocirurgia, por exemplo, é completamente diferente. Totalmente diferente. Então o tamanho, a delicadeza da criança, tudo muda. Mas eu acho que uma coisa assim, né, muito legal da cirurgia de robô, da robótica, é que ela é uma cirurgia muito mais, no meu entendimento, ela agrega muito mais a equipe do que as outras cirurgias. E acho que tem um motivo para isso. Que o robô o cirurgião consegue compartilhar melhor, sabe? O que ele está fazendo, ele consegue também ouvir melhor o que o outro colega tem para dizer. Então, é um ambiente assim que, como é que eu posso dizer assim, fica mais colaborativo. Muito mais colaborativo. E isso enriquece. Tem uma peça que se favorece muito disso, que é o paciente. Tu imagina? Tu tá dividindo, eu poder dividir um momento ali da cirurgia, que o Guilherme chega e olha, Guilherme, o que tu acha disso aqui? E eles, Norberto, isso aqui, talvez se tu fizer isso, tu fizer aquilo, daqui a pouco tu tem 2 cirurgiões pensando para ajudar um paciente, né, Guilherme? Daqui a pouco chegou mais outro cirurgião ali, quando tu vê, tu tem 2, 3 que estão conversando. É bárbaro, né? Então, é uma construção, né? Ele fica menos individual, fica mais coletivo. Então, isso deve ter mudado, inclusive, a cultura e o clima do bloco cirúrgico. Muda? Tu, como gestor, o que tu enxerga, Guilherme? Porque deve mudar até o conceito de toda a equipe do hospital, por quê? Não, e acho que isso daí também já tem, né, bem comprovado, assim. Hospitais que têm um robô e coisa, as equipes são mais treinadas, tu melhora a qualidade, né? As equipes acabam sendo mais bem treinadas, mais dedicadas àquilo ali. Então, realmente os resultados ficam melhores, não exclusivamente para aquele ato em si, mas ele vai, né, espalhando um pouco mais da... Vai melhorando a cultura, porque vai todo mundo entrando nessa cultura de inovação, de várias coisas. Então, acho que isso, sem dúvida, a robótica, e tem alguns trabalhos mostrando já que realmente vai mudando o hospital um pouco por aquilo ali. Claro que os hospitais, né, e o que já tem uma cultura toda de qualidade de entrega, mas ele ainda consegue levar mais ainda, ele consegue subir a régua um pouco mais e fazer essa entrega. Até por causa dessa parte da colaboração, né? Sim, eu acho que tem coisas importantes. A colaboração é uma delas, mas é que a gente já tá tão acostumado com isso, porque para nós tá internalizado. Mas, Mary, para tu conseguir chegar e fazer uma cirurgia robótica, o nível de preparação, que eu digo para tudo, que passa na nossa cabeça, hoje já passa quase que no automático, mas a gente tem que fazer tudo para todas as cirurgias. Programar a cirurgia, discutir o caso. Um planejamento. De equipe. E exige que tenha um treinamento assim, né? Aquilo que a outra saía, chegava e marcava, podia operar no robô. Não, o cara tem que comprovar a experiência, comprovar os casos que fez. Então, como a vídeo que a gente viu, o começo assim foi um pouco mais, eventualmente, confuso. A robótica, ela já trazendo os ensinamentos daquilo ali via sociedades, né? Via a Sobracil, que é divide cirurgia. E outra coisa, as próprias sociedades evoluíram com a robótica. Com certeza. Sim, entenderam a importância, a própria Sobracil, ela se tornou de robótica também, ela teve que mudar
todo, inclusive o nome. Hoje a gente tem a tudo. Associação Médica Brasileira e no guarda-chuva da AMB a gente tem as especialidades e as sociedades de especialidades. E toda a regulamentação para cirurgia robótica está tudo muito bem estruturado. Então, é como o Guilherme falou, não existe mais, não está mais nada nebuloso. A gente tem uma regulamentação. Agora é a nossa realidade. Para tudo. Então, isso dá uma segurança boa. No interior do estado, onde tem robô? Caxias, Passo Fundo, Santa Maria, Novo Hamburgo, que é grande de Novo Hamburgo e acho que no Rio Grande do Sul. O que mais? São essas, eu acho. Não, tem mais, Guilherme. Tem no interior, tem mais pro interior lá para Livramento. Não é Livramento, é Ijuí, não. Mary, tem uns 4 ou 5 já. Eu acho que tem pelo menos 10 plataformas já no Rio Grande do Sul, tá? A última contagem que a gente fez tinha pelo menos 10. Porque Porto Alegre a gente tem 5, né? 5 ou 6 agora. Que tem Conceição, PUC, Santa Casa, Clínicas, Mãe de Deus, Moinhos, Hospital da Brigada e Moinhos. Tem são bastante. Então, e no interior tem. E me contem agora sobre o futuro de vocês. O que vocês imaginam que vem pela frente na carreira de vocês? O que vocês gostariam que viesse? Tudo isso. Eu quero me dedicar muito agora para a questão da telecirurgia. Eu acho que é muito importante a gente poder participar na formação, contribuir com outros colegas. Eu já fiz bastante proctorias e eu voltei a gostar. Eu trabalhei com residência um bom tempo, fui preceptor de residência no Dornelles, depois me desgostei um pouco e com a robótica voltou a ter aquele brilho no olho de estar com os colegas e conseguir passar um pouquinho da experiência que a gente tem para ajudar a encurtar o caminho, né, para os colegas. Então isso está me dando um brilho no olho de novo, entendeu? E como é que é trabalhar com essa turma mais jovem que está começando? É sempre... Seja sincero. Não, acho que é sempre um desafio, né? Acho que sempre é um desafio isso aí. Mas a robótica, na verdade, agora, a gente nem tá falando da turma tão mais nova, né? Porque a gente tá falando... A vídeo, sim, hoje, quando a gente faz alguma coisa e a gente sempre está recebendo residentes, fazendo, ainda disso. Mas a robótica, não. A robótica é que isso. A gente vai estar treinando, a gente está começando a montar um centro de formação, treinando colegas com já... muitos anos de medicina. Com 30, 40 anos de formado e estão fazendo. E o recém-formado, então é um desafio. E esse é um desafio grande, né? Porque assim, desde aquele cara que já está há muito tempo e é mais difícil, desse de aceitar aquilo ali, de estar, entendeu? Porque ele tem muita vivência da cirurgia, certo? Mas é algo novo, então tu corrigir, tu ajeitar, então acho que esse é um desafio sempre grande, uma resistência mais forte. E o novo daquilo ali também, do vulto, de muita energia, de querer o negócio fazer acontecer. Não pode pular etapas. Entender que o negócio precisa tempo, precisa maturidade, né, para tudo, assim, certo? E com uma construção. Uma coisa que quando eu vou fazer as proctorias, que eu digo assim, cara, escuta só, eu não tô aqui para te ensinar a operar. Não é esse o objetivo. Tu sabe operar. Tu sabe a técnica, tu sabe o que fazer. O meu objetivo aqui é te ajudar a extrair o melhor do robô e com que tu faça tudo com a melhor segurança para tu poder fazer a tua cirurgia, do jeito que tu gosta de operar. Eu tô aqui para te ajudar na interface com o robô. Para aprender a usar esta ferramenta aqui. A técnica que tu vai usar, como tu vai operar, isso é contigo. Tu é cirurgião, tu tem essa capacidade. Agora, o que eu posso te ajudar é na interface com o robô, te dar as dicas, te ajudar a corrigir a postura, tal movimento, tal isso, faz assim, faz assado, te ensinar os atalhos que a gente já tem para tu poder fazer um bom procedimento robótico. Tu sabe que eu vejo assim, que é muito importante a gente ser humilde para reconhecer que para algumas coisas, neste momento,
a gente é uma criança aprendendo a usar, sabe? Às vezes é difícil das pessoas compreenderem que a gente não precisa saber tudo. É muito bom quando a gente vê o tamanho da gente e diz, olha, pô, isso aqui eu sou uma ignorante, mas eu tenho vontade de aprender, sabe? Eu mesmo, hoje, estou me reciclando de uma série de coisas, porque assim, ó, eu tô com 60 anos. Se eu virar as costas para a inteligência artificial, para coisa, eu vou ficar obsoleta. Só que eu pretendo trabalhar, porque eu gosto do que eu faço, mas no mínimo 20 anos. Então é melhor eu assumir que sobre inteligência artificial eu não conheço, sobre um monte de coisa eu não conheço, mas eu vou me dedicar e vou aprender. Isso. E isso eu acho que é uma coisa que eu vejo assim, ó, que os médicos bons sempre têm essa visão. Sim, Eu não sei, mas eu quero aprender. Sim. E o momento que a gente diz que a gente não sabe, a gente já tira metade da pressão. Exatamente. E daí a gente fica aberto realmente para inovação. Senão não dá. Mas a robótica, ela facilita, né? A curva de aprendizado, aquele para o cara chegar num nível bom, ele é menor do que a videocirurgia, porque tem a visão 3D, então tu não precisa adaptar numa coisa. Então, essa curva é menor. Então, assim, o cirurgião bom, ele vai ser melhor no robô, certo? Então, acho que todo mundo, quando entra na robótica, dá um passo acima, assim. E eu não sei se eu tô enganada, mas na videocirurgia, um dos pontos mais complicados era justamente a sutura. Muitos médicos tinham que aprender, e olha, eu assisti muito curso de sutura do cirurgião mais experiente tentando ensinar. Com o robô, não tem muito isso, porque o robô faz muito bem a sutura, né? O robô te dá a possibilidade de fazer muito bem a sutura, porque a pinça, ela imita o movimento da mão. Então, tu tem tudo isso aqui na pinça. Então, fazer um nó, puxar, entendeu? Claro que tu precisa conseguir... Tem um tempo de treinamento. Executar isso, fazer o movimento de punho. Sim. O robô, Mary, a gente não tem a sensação de força tátil na mão. Robô, a gente não tem isso. É uma coisa difícil de explicar, mas quando eu tô puxando um tecido, se eu ficar puxando, a pinça não vai me transmitir que o tecido tá esticado. Entendi. Ela não transmite. A gente precisa fazer o cérebro entender que isso a gente vai ter com a visão. Então, eu consigo entender a tração e a força com a visão no robô. É diferente. Na vídeo, então, na verdade, na mão. Você tem que treinar o teu cérebro. O cérebro antes. precisa O cirurgião dar um precisa reset. treinar o cérebro. Para fazer robô é um reset total. E na vídeo tu não tem a profundidade, tu tem que entender, porque tu tá vendo em 2 dimensões, né? Então tu tem que entender aquilo que era muito difícil na coisa, porque era isso. Tu começa a ter que fazer um movimento lá em 2 dimensões, tu já não tem a profundidade. Então isso, no robô tu já tem a profundidade, mas tu não tem outra coisa. Então é uma adaptação, por isso que não é uma coisa que precisa muitas horas de console ali, de treinamento. Eu sou fascinada por esse assunto. Eu não sei se é porque eu tive a sorte de sempre conviver com cirurgiões como vocês, assim, que curtem inovação, curtem robótica e coisas, né? Então, assim, ó, é um assunto que dá para conversar horas. Porque tem muita coisa vindo, né? E tem muito benefício, né? E parece que se a gente falasse há 10 anos atrás, isso seria ficção científica, né? E hoje é uma realidade que só tende a aumentar. Com certeza, mãe. E se hoje a gente tivesse que dar, se eu vou pedir para vocês darem assim um conselho para os colegas que estão que são cirurgiões, mas estão pensando ou não em fazer o aperfeiçoamento em robótica, o que vocês falariam para eles? Já devia estar escrito, assim, né? Tipo, não achar que é um negócio futuro, é presente, assim, né? Então, hoje já tá no dia a dia. Certo? Acho que é o ponto disso, assim. Tem que perseguir, Mary, tem que perseguir. Não é fácil, né? Tem que ter persistência, tem que ter vontade, tem que ter dedicação, tem que ter humildade.
Então, são várias coisas que o cirurgião E é planejamento, precisa. porque o treinamento vai abrir mão de horas do consultório, horas no bloco, horas com a família. Então, assim, tem que planejar. Mas imaginar que, tipo, ainda não tá muito, não é meu dia a dia. Esquece, tá no dia a dia. Quando tu começa a fazer isso, tu leva pro consultório, tu entende que aquilo ali, tipo, é praticamente diário a conversa. Claro que ainda a gente tem essa barreira econômica ainda, que ela tem algum grau, ela vem caindo cada vez mais. Exatamente. Mas ela já é parte do dia a dia, certo? É muito difícil hoje no consultório de um turno ter coisa e não ter em algum momento uma conversa sobre robótica, né? Então, e se tu não tem isso no teu armamentário, essa não vai estar na mesa, né? Então, assim, raramente, eventualmente, para algum caso específico, daí tu vai dizer, mas senão não vai estar. Não, e ela só vai aparecer, né? Isso eu falo para os colegas, se tu realmente incorporar, entender que ela é parte do teu dia a dia. Então, os colegas perguntam, né? Porque ainda, hoje é uma gama que ainda dá para dizer, tá cada vez maior, mas ainda é uma porcentagem relativamente pequena dos cirurgiões, né? Pelo menos na cirurgia geral e digestiva, assim, já tem. Mas ela só vai ser se tu realmente acreditar que o paciente vai cada vez mais pedir, né? Vai pedir. Sim. Já tem porque alguns informação que vêm por isso, né? Consta, né? Hoje, Mary, até com o que tu falaste da questão do Google e tudo, os pacientes, muitos já chegam nos nossos consultórios, chegam lá no meu consultório, e que já pedindo teve um que foi até engraçado, vou contar rapidinho, que chegou, eu quero fazer uma cirurgia, uma colicistectomia. Eu falei, tá bom, a gente tem essa opção. Não, Norberto, eu já pesquisei, eu sei que eu quero, eu vim fazer contigo porque tu vai fazer robótica. Eu, tá bom, ótimo. Tudo bem. Já foi, esse aí já veio pronto, entendido, eles já sabem o que quer. Vem mais, né? Porque a informação tá aí, né? Então, assim... Hoje, né? Então, o conselho no Google, no ChatGPT, ele já vai te dizer que, bom, eventualmente, a melhor opção para alguns casos é isso, assim, né? Eu sou muito suspeito, porque para mim, toda e qualquer cirurgia é muito superior no robô. Eu me sinto muito mais confortável em fazer robô e no meu entendimento, não tem mais comparação. A gente tem ainda dados para serem consolidados e mostrados. Mas tudo que a gente já tem um volume muito grande, exemplo, na próstata, não se discute mais. Sim. A gente já tem tudo consolidado, mostrando que é muito tanto superior. Que hoje, né, já foi da prostatectomia, foi a única, foi já liberada, até né? liberada pela ANS já, né, como já entrou no rol lá, nas cirurgias que são liberadas, né, que convênios são obrigados a autorizar, né? E provavelmente isso é só o início, assim. Daí vai vir... Vai aumentar muito agora. Vai aumentar, aí vai vir várias outras, né? Então, agora, a gente teve há pouco, né, o nosso presidente testando uma plataforma de telecirurgia, e provavelmente isso vai ser um grande ponto do Ministério da Saúde, o negócio da telemedicina, para poder encurtar e levar mais especialistas para áreas mais distantes que não teriam essa condição. Então, eu acho é uma questão só de tempo agora. Só tempo. E é pouco. E é um tempo rápido. Isso que eu disse. É isso que o pessoal, quando fala, que ainda pode ser. Não, o tempo é bem rápido. Gente, incrível essa conversa. Boa mesmo, muito boa. Vou terminar agradecendo muito vocês por terem doado o tempo de vocês para a gente conversar sobre isso. Para informar as pessoas de qual é o momento que nós estamos hoje da robótica. Porque uma coisa é se falar de robótica e outra coisa é falar com pessoas que estão vivendo diariamente a robótica na prática. E a gente sai agradecido com isso, porque a gente sabe que o ser humano vai ser beneficiado com tanta tecnologia boa chegando para a medicina, né? Na mão de pessoas sérias, na mão de pessoas éticas como vocês. Então, Norberto e Guilherme, muito obrigada por terem vindo conversar comigo aqui. Acho que a gente vai ter que ter outras conversas, porque vai ter tanta coisa nova acontecendo, que vai ser muito Então, Mary, obrigado pelo convite. Acho que é uma honra, um prazer, né? Como tu mesmo disse, né? Então, tipo, é uma referência, né, na questão médica, né, de
quantos anos aí, me lembro lá de logo formado de participar em congressos e eventos e a tua presença, então acho que sempre engrandece uma conversa aí. Muito obrigada, muito obrigada. Sem dúvida, Mary. Acho que é um ponto que a gente tem que ressaltar. Eu já falei para todo mundo, tu sabe que eu falo isso, né? Que eu consigo dividir a minha carreira em antes e depois da Mary, né? Então, é muito legal, porque eu acho que tu me orientou muito bem, tu me ajudou e de uma maneira muito ética. Muito ética. Nessa maluquice, né, Guilherme? Que tá que hoje em dia hoje tá, é fácil de se perder, né? O pessoal se perdeu e tu nunca foi para esse lado. Tu sempre fosse uma pessoa que disse assim, a gente tem que sempre seguir a ética, né? A gente tem uma postura e, Norberto, é assim que a gente vai fazer e pode confiar que vai dar certo. Eu confiei e deu certo. Tu tá fazendo quase eu chorar. Obrigada, gente. Muito obrigada mesmo, tá? Obrigado. Pessoal, mais uma vez, obrigado por terem me acompanhado aqui no Marycast. Hoje nós tivemos uma conversa assim, ó, incrível, tá? Com 2 médicos cirurgiões, que hoje são referências na cirurgia robótica, que fizeram uma cirurgia extremamente difícil e inovadora, onde o Dr. Norberto estava na China, em Wuhan, operando um paciente que estava internado no Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre, com mais de 19 mil quilômetros de distância. Talvez a cirurgia mais longa, mais distante até hoje realizada. E eu só tenho que agradecer a presença de todos vocês assistindo aqui o episódio. E para todo mundo que gosta de histórias da medicina, desse papo descontraído, mas também profundo, assina o canal Marycast e segue no Instagram o Marycast Oficial. Eu vou ter um prazer enorme de conversar com vocês por ali. Quero agradecer a Suelen Sarmento, Marketing Médico, a Clínia e ao programa Bem Atender. Até a próxima. Tava bom, né?